nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 7, do verso 4 ao 10. Hebreus, capítulo 7, verso 4 ao 10, que nos diz: Considerai, pois, como é grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao seu encontro. Amém. Irmãos, esse aqui é o momento que nós vamos ver sobre a grandeza de Melquisedeque. A nossa última mensagem nós vimos o sacerdote Melquisedeque. E agora nós vamos ver a grandeza desse Melquisedeque, desse sacerdote. E que eu já falei por várias vezes, em outros momentos, em outras ocasiões, que esse Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, ou seja, Melquisedeque, ele era uma referência de sacerdócio que apontava para o sacerdócio de Jesus Cristo, como nosso Senhor Salvador, e aquele que iria subir aos céus para estar à direita de Deus Pai, para interceder por nós todos os dias. Aquele que fez um sacrifício oferecido ao Pai, um sacrifício feito com a sua própria vida. Nós temos aqui um sacerdote, um sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e nós estamos vendo aqui que vem de Melquisedeque essa ordem sacerdotal. Talvez isso não tenha tanto impacto, não tenha tanto sentido para nós, por não sermos judeus. Mas isso aqui, para os judeus, para os hebreus que foram os receptores dessa carta, né? Quem receberam essa carta, isso aqui faz toda a diferença para eles. Porque eles precisavam ter uma visão maior a respeito de Jesus Cristo. Eles precisavam ter uma visão mais superior a respeito do sacerdócio. Porque eles estavam sendo tentados pela pressão, pela perseguição, a retrocederem, negarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, retrocederem, voltarem atrás e serem simplesmente judeus ortodoxos, negando Jesus Cristo, que é o que muitos fazem ainda hoje, negam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não reconhecem Jesus como Filho de Deus. E esses irmãos que estavam sendo tentados, e que muitos, sim, por causa da pressão, negaram Jesus, voltaram atrás, e alguns poucos permaneceram firmes
receberam essa carta para terem ânimo e entenderem que o sacerdócio levítico, que era o sacerdócio da tribo de Levi, era um sacerdócio inferior ao sacerdócio que vinha da ordem de Melquisedeque, que apontava para Jesus Cristo, colocando Jesus Cristo como o sumo sacerdote, o superior, a quem eles deveriam estar subordinados e entenderem que Jesus Cristo ele era mais importante do que o sacerdócio da ordem levítica, e entenderem que Jesus Cristo era a pessoa que eles mais necessitavam para que recebessem a intercessão dele como o sumo sacerdote deles, como também agora podemos entender que pois a nós foi revelada as profundidades da riqueza da pessoa de Jesus Cristo, como aquele que intercede por nós todos os dias. Mas esses irmãos precisavam entender isso. Como também nós não podemos deixar isto escapar de nós. Não podemos entender que as pressões, que as perseguições, que as tentações, elas são maiores do que o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender que por mais pressão que nós tenhamos para negar Jesus, para abandonarmos a fé, para abandonarmos a igreja, nós devemos aguentar firmes, porque Jesus Cristo intercede por nós. E é Jesus quem nos guarda. E é Jesus, e é Jesus quem está todos os dias velando por nós, cuidando de nós, para que estejamos firmes até a consumação dos séculos. É com essa introdução, irmãos, que nós precisamos agora nos atentar ao texto e entendermos a grandeza desse sacerdócio de Melquisedeque. Então vamos nos atentar para a grandeza de Melquisedeque nessa manhã, para assim entendermos a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a grandeza de Melquisedeque, ela se encontra em duas maneiras. Aqui nós podemos perceber do verso 4 ao 6 e do 7 ao 10. Do 4 ao 6 nós podemos perceber o sacerdócio de Melquisedeque tão grande assim, pelo fato de que a ele foi entregue os dízimos. A ele foi entregue os dízimos. Pois bem, vamos ver como isso aqui aconteceu. Não é? Diz as Escrituras que nós devemos considerar, ou que os hebreus que receberam essa carta deveriam perceber o seguinte, considerar o seguinte: como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Vejamos isso com cuidado. Abraão, o patriarca, ou seja, aquele que começou, aquele que iniciou, aquele que é o pai de todos aqueles que são crentes em Deus, aquele que exerceu fé e que primeiramente pela ordem se tornou a referência de fé, tanto para os hebreus quanto para nós, gentios. Nós podemos perceber que a grandeza de Melquisedeque, ela se encontra pela realidade, pelo fato de que Abraão deu dos melhores despojos para ele, como dízimo. Sim,
Isso acontece após Abraão retornar de sua batalha e vitória diante de reis. E após batalhas e vitórias diante de reis, Melquisedeque vai ao seu encontro e ele recebe os dízimos de Abraão. E nós sabemos que os dízimos, eles são oferecidos a quem é superior. Nós já vimos isso. Não há necessidade de me aprofundar a respeito disso e explicar. Mas os dízimos nós oferecemos a Deus porque nós reconhecemos que tudo que temos, que possuímos, que conquistamos, é não somente pela graça do Senhor, mas pertence ao Senhor. Por isso nós dizimamos. O dízimo não é quando eu tiver mais, eu dou um pouco. O dízimo não é quando eu tiver menos, hoje não dá para entregar o dízimo. Pelo contrário, o dízimo é 10%, é a 10ª parte de tudo que possuímos. Quer seja muito, quer seja pouco, é 10%. Eu lembro que na época em que entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, na igreja em que eu fiz parte, fui membro, eu dei um dos menores dízimos, que foi uma moeda de 25 centavos. Coloquei no envelope e entreguei. Aquilo para mim, ao mesmo tempo que estava sendo o menor dízimo, também estava parecendo que eu estava dando com um certo desprezo. Eu me senti que estava dando com um certo desprezo, mas pelo contrário, eu estava sendo honesto para com Deus. Eu estava sendo honesto diante do Senhor, de que de tudo que eu tinha possuído, de tudo que eu tinha conquistado, eu estava dando os 10%, ainda que fosse uma moeda de 25 centavos. A honestidade de reconhecer que tudo que conquistamos, que tudo que temos, que possuímos, vem do Senhor, quer seja no pouco, quer seja no muito. Mas vejamos, os melhores despojos, Melquisedeque recebe de Abraão. E aqui nós vimos já de início a superioridade nisso, sua grandeza por receber esses dízimos. E ele continua, e agora ele compara com o sacerdócio da ordem de Levi, e ele diz: olha, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Ou seja, embora eles sendo descendentes de Abraão, eles recolhem os dízimos dos seus irmãos, porque a lei que Moisés tinha estabelecido que a tribo de Levi seria a tribo que seria responsável por todos os cuidados do templo, todos os cuidados do tabernáculo, todos os cuidados das coisas do Senhor, da tribo de Levi, que teria a responsabilidade de todos os rituais religiosos. As demais tribos deveriam contribuir para o mantimento da tribo de Levi, e eles receberiam o dízimo. Ainda que colocando a tribo de Levi
como que aparentemente, de pé de igualdade com Melquisedeque, que também recebe dízimos de Abraão, os descendentes de Abraão pagam dízimo na tribo de Levi. O que parece é que há uma igualdade entre a tribo de Levi e os sacerdotes levíticos e Melquisedeque, mas é só uma aparência. Vejamos o que diz o verso 6. Entretanto, ele introduz esse entretanto aqui, ele traz a ideia de que ele irá explicar algo. Aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aqui está, ainda que pareça que a tribo de Levi esteja de pé de igualdade com a ordem de sacerdote, Melquisedeque, pelo fato de ambos receberem o dízimo, os descendentes de Abraão dizimavam a tribo de Levi. Melquisedeque recebeu do pai Abraão. Parece, mas veja, o que diz no verso 6 é aquilo que nós podemos dizer que é um diferencial, porque Melquisedeque não somente recebe o dízimo, mas também Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Está aqui a distinção, está aqui a superioridade da ordem de sacerdócio em Melquisedeque, que aponta para Cristo. Sua superioridade por receber o dízimo, sua superioridade por abençoar o pai da fé. Que aponta para Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Como diz as Escrituras, aqui também em Hebreus, nós vimos, nós podemos ver mais claramente, nós já lemos isso aqui, mas nós estamos seguindo a exposição das Escrituras, o capítulo 12, versículo 1. Não é assim que diz? Verso 1 e verso 2 apontam para Jesus Cristo como o autor e consolador de nossa fé, aquele que conquistou os nossos corações, conquistou as nossas vidas, nos salvou, nos resgatou, para que em nós operasse fé nele. Não é através dele que recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nele, Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é nele que recebemos a bênção da salvação, do perdão dos nossos pecados. Não é nele que recebemos a intercessão sacerdotal. Não é ele que intercede por nós em nossas fraquezas. É ele, Jesus Cristo. Ele abençoou o que tinha as promessas, ou seja, Abraão, pois a ele foi dada a promessa por Deus de que ele seria pai de uma grande nação, e através dele todos os povos da terra seriam abençoados pela fé no Messias, pela fé no Cristo, pela fé em Jesus, o Filho de Deus. Por isso,
Ele é o pai da fé. Por isso, nós cremos em Jesus Cristo, pois nós somos herdeiros das promessas messiânicas também, no Messias que já veio, nosso Senhor Jesus Cristo. Do verso 7 ao 10, nós vimos um outro aspecto da superioridade de Melquisedeque, da grandeza de Melquisedeque, não somente porque ele recebeu o dízimo, como também ele abençoou. E agora nós vamos ver outros aspectos aqui. Diz o verso 7: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aqui no verso 7, ele esclarece ainda mais a realidade de que não somente por ter recebido o dízimo, mas também por ter abençoado Abraão, é que ele é superior. É por isso que há uma grandeza no sacerdócio de Melquisedeque. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali e aqui ele faz uma outra distinção. Aqui ele faz uma outra separação. Aqui ele faz uma outra comparação. E coloca o sacerdócio levítico abaixo, meio que invalidando o sacerdócio levítico e elevando o sacerdócio de Melquisedeque, que aponta para Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele fala: aqui são homens mortais, ali não, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque é o que permanece, porque é o sacerdócio que aponta para Jesus Cristo, por isso é o que permanece. Um outro exemplo que ao mesmo tempo não tem nada a ver com o assunto aqui é o reinado de Davi, que havia a promessa de que Davi seria um rei perpétuo, mas era através do seu descendente, Jesus Cristo, cujo reinado não tem fim. Por isso Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor. Ele é o que oferece, ou melhor, o que ofereceu sacrifício aceitável a Deus, o Pai. Sacrifício aceitável lá naquela cruz, pelos nossos pecados. E agora nós somos abençoados. E Ele vive, e Ele reina. E Ele vive e reina e intercede por nós. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. E aqui ele corrige a aparente igualdade entre Levi e Melquisedeque. A aparente igualdade aqui, ela é desfeita. Ela é desfeita, colocando que os dízimos que Levi recebe é como se ele estivesse sendo pago pela pessoa de Abraão. É como se fosse Melquisedeque está recebendo de Levi, porque Abraão pagou. Abraão deu dízimo, ofereceu dízimo, entregou o dízimo a Melquisedeque. Então é como se a tribo de Levi também fosse dizimista a Melquisedeque.
No verso 10 ele finaliza dizendo que aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele, ao seu encontro. Ou seja, as tribos, nem a tribo de Levi, nem as demais tribos tinham ainda surgido quando Abraão dizimou a Melquisedeque. Então, aqui do verso 8 ao 10, nós temos os aspectos eternos da ordem sacerdotal. Aqui nós temos as qualidades perpétuas pela vida que há nesse sacerdócio. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele vive. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno. O nosso Senhor Jesus Cristo vive para sempre. Aleluia. Esse é o nosso Salvador. E esse é o grande sumo sacerdote. Que pega o sacerdócio de Melquisedeque e se posiciona como o nosso sumo sacerdote. É o que pega o reinado de Davi e se posiciona como nosso rei. É o que pega a ordem dos profetas e se posiciona como nosso profeta. É aquele que pega todas as promessas e se posiciona como promessa consumada para todos os que nele creem e confiam. Que Deus nos abençoe. Tomemos como lição para as nossas vidas de que não há nada, nem ninguém superior ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quer seja nos céus, na terra ou debaixo da terra, não há nenhum nome que tenha toda a autoridade nos céus e na terra, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois este recebeu do seu Pai. Não há nenhuma manifestação passada dos nossos antigos, nossos antepassados, no Antigo Testamento, que não tenha sido cumprido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, todos os profetas, todas as promessas, todas as ordens da religião judaica, todas as promessas ao povo de Israel estão guardadas em Cristo, estão consumadas em Cristo, o Filho de Deus. Nós não podemos negar tão grande salvação. Nós não podemos negligenciar uma vida, um relacionamento com um Senhor, um Salvador tão precioso assim. Nos atentemos para a preciosidade e a grandeza do sacerdócio de Melquisedeque, para entendermos a preciosidade e a grandeza de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Senhor Deus, pelo direcionamento, pelo entendimento que o Senhor nos concede,
Te agradeço por cuidar de cada um de nós e não nos deixar, Senhor Deus, sem conhecimento da Tua palavra. Abençoa-nos, nos guarda, Senhor Deus, ser como Teu povo, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.